Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 11 de Atos, né? Agora Pedro vai estar diante dos seus irmãos e vai vai fazer um relatório daquilo que havia acontecido, né? Em relação a Cornélio, seus amigos e familiares, né? E ele vai contar ali, né? Jamais algo impuro ou treife, né? Ou seja, rasgado, amassado, né? Entrou na minha boca. O texto mostra inicialmente que os judeus convertidos, né, a Jesus queriam circuncidar os gentios, porque era novidade. Havia uma novidade. Nós temos agora gentios entrando para a fé. Como vamos nos comportar com esses gentios? Faremos com ele igualzinho fazíamos no judaísmo, né? Eles vão circuncidar e vão ser batizados. Qual vai ser o conceito que nós vamos utilizar aqui? Então houve uma discussão, houve uma briga que há muito tempo, né, por muito tempo durou dentro da igreja e de certa forma até dura até os dias de hoje ainda, em algumas situações, infelizmente. Mas Pedro, além disso, estava enfrentando o fato de ter comido, de ter entrado na casa de um gentio, porque haviam ali no meio deles homens que eram muito zelosos, né? Eram quase zelotes da Torá mesmo, né? E Deus não escolheu Pedro para essa missão à toa, gente. Pedro era um judeu praticante. Pedro era um judeu que guardava a lei, guardava a Torá, muito próximo ou mais até do que aquelas pessoas que estavam questionando. Então, a partir do momento que Pedro faz o seu relato, é muito mais fácil para os irmãos que estão ouvindo entenderem e compreenderem. Diferente se fosse de repente um homem que não cumprisse a lei vigorosamente. Talvez fosse acusado, você está falando isso porque você não cumpre, então você está apenas numa defesa dessas pessoas que também não cumprem, tá? Então, Pedro foi respeitado ali, tanto é que ele conta a história, né, e as pessoas vão perceber que Deus realmente estava naquilo, tá? E os judeus ficam impressionados, né, por os não-judeus estarem fazendo parte, né, deste movimento. E hoje na igreja é o inverso, né, porque a igreja hoje fica assustada quando vem judeus adentrando a fé. Naquela época, os judeus ficavam impressionados quando viam os gentios entrando na fé, tá? Então as coisas mudaram. Eu gosto de ver o mundo, às vezes, ele é cíclico. Ou seja, né, ele começa aqui, ele roda, 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 daqui a pouco ele está aqui de novo, né? Não é todas as coisas que são cíclicas, mas algumas parecem, sabe? E é interessante como esse problema hoje está retornando. É sinal de que a gente está perto de completar aí o processo, né? E o texto deixa bem claro, né? Olha, que bom que Deus deu a oportunidade deles fazerem techuvá, deles fazerem se arrependerem, né? E encontrarem a salvação mediante Cristo Jesus, né? E nós vemos a entrada de Cornélio, primeiro não-judeu a entrar na fé oficialmente, né? E nós vemos que por conta da perseguição a Estevão, os seguidores de Jesus precisam se dispersar, né, pelo mundo antigo. E isso vai fazer com que cresça uma comunidade interessante de judeus e muitos não judeus, muitos, em Antioquia. E Antioquia era uma cidade grande, não era uma cidade pequena, né? E nós vamos ver esse movimento popular aí de gentios começando a surgir nessa região de Antioquia, tá? E então, sim, queridos, quando nós vamos analisar aí Atos, né? Jesus normalmente ele não era proclamado como um Messias, num conceito de Messias, porque os gentios eles não tinham a noção do que era Messias. Messias, que é a mesma coisa que Cristo,
é algo que pertence à religião judaica. Então, hoje todo mundo fala Jesus Cristo, Jesus o Messias, né? Mas naquela época os gentios não tinham a ideia. Então Jesus não era proclamado necessariamente como um Messias, porque esse significado era significativo só para o judeu, né? Mas ele era apresentado como Senhor, né? Como uma figura de autoridade, um juiz definitivo, né? Por meio daquele que quem tem a fé, né? Pode alcançar aí o perdão e a salvação e a incorporação dentro do povo de Deus, né? Mais tarde é que com o entendimento das coisas é que eles vão aprender o papel de Jesus como rei do povo judeu, né? Dessa nação na qual eles estão sendo enxertados, né? E começam a compreender melhor esse questionamento. Então, naturalmente, a pregação para o gentio era diferente um pouco da pregação para o judeu, porque o judeu tinha as bases, os conceitos formados da religião, tá? E lá em Antioquia eles vão ser chamados a primeira vez de cristãos. Na verdade, vão ser chamados de messiânicos, né? Ou de cristianoi, né? Vindo de Cristo, né? Ou seja, o povo do Messias. Né? Normalmente a nomeação era de acordo com o seu líder, né? Então, esse Messias, de messiânico, né? Em grego, para o gentio, né? O gentio falando grego, Cristo, então eles se tornaram cristãos, né? E esse termo, segundo o Dr. Davi Stern, né, ele foi aplicado provavelmente aos crentes gentios por não crentes gentios. E aí vem a pergunta, por que isso, né? Porque provavelmente os judeus cristãos teriam designado para os seus irmãos gentios na fé o mesmo nome que era dado para eles, né? Ou seja, aqueles que pertencem ao caminho. Eles eram chamados aqueles os pertencentes ao caminho, né? Então, provavelmente seriam chamados assim. E esse termo cristão foi pejorativo, depreciativo, né? Foi para tirar sarro, literalmente, desse povo. Mas, quando as pessoas tentam, às vezes, nos humilhar, e a gente pega aquilo que eles usaram para nos humilhar e começa a exibir com orgulho, a pessoa não tem mais para onde ir. Como é que ela vai te humilhar se você está usando aquilo de forma orgulhosa, né? Então, os gentios e os judeus começaram a utilizar esse termo e até os dias de hoje nós usamos cristãos, tá? Então, o judeu que não acredita em Jesus chamava os seus irmãos que acreditavam em Jesus de Natsarim, né? Ou Notsorim, ou seja, nazarenos, né? E inclusive a palavra no hebraico hoje em dia também para cristão é Notsorim, né? Nazarenos, tá? Porque tem a ver com o líder, né? Jesus de Nazaré. Bom, queridos, e aí vai se falar também a respeito dos profetas. Irmão Simi, você está assistindo aí? Olha aí, irmão Simi, que prato cheio, né? Se acreditava que a profecia havia se extinguido lá no retorno da Babilônia, né? Os judeus foram para Babilônia e depois que retornaram da Babilônia cessou-se a profecia em Israel, né? Mas nós vemos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 e 29, 1 Coríntios 14, versículo 29 a 37, Efésios 4, 11, talvez ali há uma dúvida em 2 Pedro capítulo 3, versículo 2, a apresentação de profetas, inclusive na ordem hierárquica, você tem os emissários, né, que são os apóstolos, e depois você tem os profetas, né? Então, citando um texto apócrifo aqui, né, 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27, que você vai encontrar na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia dos católicos, vai dizer assim, ó, foi esta uma grande tribulação para Israel,
qual não tinha havido desde o dia em que não se aparecera um profeta no meio deles, né? Mas, se a gente for olhar o Novo Testamento com atenção, a profecia vai ser retomada a partir de João Batista, né? Mateus capítulo 11, versículo 9. Então, Jesus tem o título de profeta, é um profeta. Inclusive, o islamismo interpreta Jesus como profeta, tá? A ordem eu já especifiquei para vocês. E o que é mais interessante, uma vez que Jesus prometeu ele para os seus discípulos que o Espírito Santo lhe iria anunciar, né, acontecimentos futuros, ali João capítulo 16, versículo 13, todo cristão deve buscar o dom da profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, né? Isso está prometido para todos, tá? Capítulo 2, versículo 17, versículo 18 aí também de 1 Coríntios, né? E é um cumprimento lá de Joel, capítulo 3, versículo 1 e 2, ou, dependendo aí também, capítulo 2, versículo 28 e 29, dependendo da versão da Bíblia que você tem. Amém? Então, nós vemos aí a chegada desses profetas, inclusive um deles relata uma fome que foi rápida, viu, gente? Porque ele cita ali que, né, a Bíblia cita aqui no tempo de Cláudio, que Cláudio era imperador, ou seja, Cláudio ele foi imperador ali do romano de 41 depois de Cristo até 54 depois de Cristo. Então, a fome chegou muito rápido ali em Israel. Mas haviam irmãos em verdadeira comunhão para ajudar uns aos outros a enfrentar as dificuldades. Amém? Querido, Deus abençoe a sua vida. Shalom.